Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, 27 de outubro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 953. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos do meu amigo Michel Silva, grande Michel, olha ele aí. Boa noite, Michel, firme e forte. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a cada um de vocês que me mandam mensagens. Eu recebi tanta mensagem bonita aqui. Deixa eu ler as mensagens do dia 17, porque como os programas são gravados, porque antigamente eram ao vivo, agora eles são obrigados a serem gravados. Então eu recebo as mensagens e vou, durante as gravações, colocando as mensagens em dia, né? Então, Selma Caires Neves, boa noite, doutor Paulo, feliz final de semana. Isso foi para o dia 17. Cristina Ranagusco, boa noite, doutor Antônio Paulo, bênçãos de Deus para todos neste final de semana, me perdoa, me expressei mal, graças a Deus, tive o câncer, o Covid e fui curada, graças a Deus, que bom. Entendi que o Espírito Santo já estava presente em minha vida através das aulas que o Senhor nos ensina. Muito obrigado. Olha, Selma, Cristina Ranagusco, eu que te agradeço pela confiança, pelo carinho. Reza pelo programa, interceda pelo programa, para que a gente possa continuar trabalhando a evangelização, tá bom? Edileus Araújo, boa, doutor Paulo, um bom final de semana com Jesus e Maria, amém, muito obrigado, Edileus, um grande abraço. Cristina Ranagusco, Deus continue abençoando muito o senhor e sua família e todos nós, alunos, que aprendemos melhor o catecismo da nossa igreja. Amém, 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 amém. Muito obrigado. Iricene, boa noite para todos. Obrigado, doutor Paulo, eu que agradeço. E Rosilda Vingre, está dando o coraçãozinho aqui, muito legal, muito bacana. Deixa eu ver quem mais aqui. Dona Delmira Domingos, boa noite, doutor Paulo. Um ótimo final de semana para o senhor e sua família. Cléria Maria Rabfelner, boa noite, doutor Antônio Miziara. A Rádio 9 de Julho está tocando música, tá? Já resolveu isso aqui. Zé Roosevelt Martos, boa noite, paz e bem, Antônio Miziara. GM Hansen Procópio, boa noite, bom dia, doutor Antônio Paulo Marão Miziara, um grande abraço, paz e bem, muito obrigado. Quem mais? Tem mais gente aqui. Sérgio Jimenez, mandando um grande joia para mim, muito obrigado, Sérgio. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre. GM Hansen Procópio, boa noite, doutor Antônio Paulo Miziara, paz e bem. Magda Gonçalves Barbosa, pessoal mandando um monte de recado aqui, agradeço muito. Histórias da vovó, muito bom, professor. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo, um abençoado final de semana para todos, muito obrigado. Isso foi durante o final de semana. Então, é legal que a gente possa ouvir as pessoas, né? Estar junto com as pessoas, recebendo das pessoas esse carinho, essa mensagem toda, né? E o que eu posso dizer? Eu só posso agradecer, porque quem faz a obra é Deus. Eu peço para Deus não atrapalhar a obra dele, né? Para que a gente possa chegar aonde é possível chegar. Então, nós estamos terminando o nosso estudo sobre a ação do Espírito Santo e o resumo, né? Esse resumo tão importante para a gente se colocar frente às próximas formações que iremos fazer, que nós estamos fazendo o Catecismo da Igreja Católica, estávamos estudando vida de oração. E vida de oração é uma vida que é aquela vida que Deus nos chama para ficar pertinho de Cristo. Mas logo teve essa mudança de horário. Então eu fiz um resumo do Catecismo da Igreja Católica a partir da pessoa do Espírito Santo. Um resumo pequeno, perto dos 5 anos que nós já estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica, é um resumo pequeno. E agora eu quero terminar com vocês nesse resumo, esse estudo sobre os sacramentos. Ao terminar o estudo dos sacramentos, nós vamos voltar para a vida de oração e estudar o Pai Nosso. Vejam, o estudo do Pai Nosso ele é muito importante, viu, gente?
Porque tem muita coisa que a gente não tem nem ideia do que significa esse Pai Nosso que Jesus ensinou para os seus discípulos e para todos nós. É uma oração extremamente importante, uma oração que brota do mais profundo do coração de Jesus. E o coração de Jesus, ele em primeiro lugar, está voltado ao Pai, Deus Pai. E, em seguida, aos seus irmãos, que somos nós, que é a igreja. Então, Jesus Cristo, como Deus que se faz homem, ele está totalmente entregue ao Pai. Ele confia totalmente em Deus Pai. Ele vive da providência de Deus Pai. Ele ama o Pai com amor divino. Então, o Pai Nosso, quando Jesus ensina o Pai Nosso, Jesus está tirando algo do mais profundo do seu coração. Um coração totalmente obediente a Deus Pai, totalmente entregue à vontade do Pai e totalmente voltado para a humanidade. Então, quando nós estivermos estudando o Pai Nosso, a gente vai perceber a grandeza dessa oração. E aí você vamos coroar o término do Catecismo da Igreja Católica com essa maravilha que é o Pai Nosso. E aí nós temos 5 anos de formação sobre o catecismo. 5 anos de formação sobre o catecismo. Agora, se você não lê o catecismo, fica complicado. Porque as aulas, elas não são aulas que vão suprir o catecismo. Elas vão orientar para que a gente possa ler o catecismo e aprofundar. Porque não adianta só assistir a aula. É necessário que você tenha o catecismo e leia o catecismo. É que nem a Bíblia. É necessário que você tenha a Bíblia e leia a Bíblia. Não adianta ter a Bíblia. Ah, eu tenho a Bíblia em casa. Nossa, que bonito, que bacana. Fica na sala aberta no Salmo 50 e ninguém lê. Então não adianta. Porque a palavra de Deus, ela é eficaz. Então ela precisa fazer parte do cotidiano da vida da gente. Não da casa, da vida. Então eu preciso ler o catecismo e preciso ler a Bíblia. Porque eu sou católico. É o mínimo que eu posso fazer para, em sendo católico, conhecer o catecismo e conhecer a palavra de Deus. Então, esses anos todos que nós estamos estudando são uma preparação para você fazer o seu estudo do catecismo. E para você poder ler os evangelhos e as cartas, principalmente o Novo Testamento, ler os evangelhos, ler as cartas, ler os livros do Novo Testamento e compreender melhor. Então não adianta só ouvir a aula. É necessário vida de oração e é necessária a vida de sacramentos, tá bom? Então nós estamos estudando os sacramentos e eu quero começar com você hoje o segundo sacramento da iniciação, que é o batismo. Batismo não, perdão. O batismo foi o primeiro na aula passada, né? A última aula que foi sobre a primeira aula dos sacramentos. A primeira aula, resumo dos sacramentos. Porque nós, quando estudamos o batismo, o sacramento do batismo, no nosso toadinha normal, nós estudamos muitas aulas sobre o sacramento do batismo. Então, eu estou fazendo resuminhos para que a gente possa relembrar, trazer para a memória uma série de coisas e estudar, gente. E estudar, tá bom? Então, o segundo que nós vamos estudar hoje é a confirmação, o crisma. Então, o sacramento da crisma. O sacramento da confirmação. Então, aqui, no número 1285 do Catecismo da Igreja Católica, diz assim: juntamente com o batismo e Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui conjuntos dos sacramentos de iniciação. Iniciação cristã, nós somos iniciados na igreja, nós somos introduzidos na igreja, nós entramos no universo de Cristo a partir do batismo, a partir da Eucaristia e a partir da confirmação. Então, veja, a confirmação, ela é como que a gente, da forma mais simples possível, né? Antes de nós entrarmos num estudinho assim mais bonito, a confirmação é o meu sim para o Espírito. O Espírito que eu recebi, o Espírito Santo que eu recebi no meu batismo, eu recebi criancinha, nenê. Então, ao longo do tempo, eu fui aprendendo, eu fui crescendo, eu fui sendo orientado em casa, orientado na igreja, e eu descobri a importância, racionalmente falando,
da vida de Jesus e da ação de Jesus em meu favor na salvação e a ação do Espírito Santo na minha santificação. Então, eu digo sim para Deus. O crisma é o meu dizer sim para Deus. Senhor, eu aceito a sua vida em mim, eu aceito o seu senhorio, o senhorio de Jesus, aceito a salvação de Jesus e quero viver de acordo com o que Jesus ensinou. E para eu viver de acordo com o que Jesus ensinou, eu recebo o crisma, que é a fortificação. É a ação do Espírito Santo indo mais fundo no meu coração. Então, na minha vida, na minha alma, porque o Espírito Santo é o dínamo de Deus. É ele que deu forças para Jesus fazer o que Jesus fez aqui como homem. É ele que deu forças para a Virgem Maria estar em pé diante da cruz do seu filho. É ele que fez a Virgem Maria ser virgem a vida inteira. É ele que fez São José ser um homem justo, o Espírito Santo. Então, você precisa dar espaço para o Espírito Santo agir e você precisa reconhecer a ação desse Espírito Santo e aceitar essa ação do Espírito Santo. E o crisma é esse grande aceitar a ação de Deus na minha vida. E junto com a ação de Deus vem todos os dons, os carismas e tudo mais, de forma mais profunda ainda. Então, o crisma é realmente o mergulho no Espírito Santo. É deixar que o Espírito Santo inunde todos os lados da nossa vida. Então, eu recebi o Espírito Santo no crisma, e recebi o Espírito Santo no batismo, e no crisma eu permito que o Espírito Santo domine a minha vida, domine todas as áreas, só que eu preciso entregar essas áreas a Deus. Se tem alguma coisa dentro de mim que eu não quero entregar a Deus, eu não estou dando ação para o Espírito Santo. Eu não estou dando espaço para o Espírito Santo agir. Então, por exemplo, eu tenho um trauma, uma tristeza, um medo, uma revolta, uma falta de perdão. Se eu não deixo Jesus agir nisso, se eu não entrego isso tudo para Jesus, se eu quero resolver isso tudo sozinho, Deus respeita. Mas o potencial da ação do Espírito Santo está dentro de você, a partir do crisma, o potencial pleno. Você percebe? Então é importante que eu entregue isso para Jesus, porque é Jesus quem batiza no Espírito, é Jesus quem faz com que a gente mergulhe no Espírito Santo, é Jesus quem nos dá o Espírito Santo. Então é super importante a gente entender isso sobre o crisma, viu, gente? E o crisma, ele é um sacramento extremamente necessário. A partir do momento que eu recebo o crisma, eu recebo a força do alto. Eu me torno um soldado de Cristo. Veja, eu não sou especialista em teologia, eu não sou especialista em filosofia, eu não sou especialista em Bíblia, eu não sou especialista em nada de religião. Eu sou um leigo, dentista, que me abri aos sacramentos, principalmente, nesse caso específico, ao crisma. E aí, crismado, eu tenho a ação do Espírito Santo em meu favor para evangelizar, para defender a igreja. Eu preciso estudar, eu preciso me preparar. Por isso que a gente estuda o Catecismo da Igreja Católica. Porque a gente vai se preparando, vai estudando, vai se aprofundando, e o Espírito Santo vai agindo, vai iluminando e vai fortalecendo e vai esclarecendo todo esse estudo que nós temos pessoal ou comunitário. Mas a partir do momento que eu recebi o meu crisma, o sacramento do crisma, que quem ministra é o bispo quem ministra o sacramento de crisma. A partir do momento que eu recebi o crisma, eu estou apto a evangelizar. Ah, mas eu não sei nada, mas o Espírito Santo que está dentro de você sabe. Veja, eu comecei a evangelizar nos grupos de oração logo depois que eu voltei para a igreja. Eu não tinha toda essa formação. Eu não tinha praticamente formação de catequese. Eu tinha praticamente formação de catequese. Então, não tinha 1/10 do conhecimento que eu tenho hoje, que por sinal é muito pequeno ainda, precisa crescer muito. Percebe? Tem muita coisa que eu não sei, mas muita coisa. É impressionante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada. Então, eu comecei a evangelizar na fé, na esperança, na caridade, na certeza de que o Espírito Santo que estava dentro de mim iria fazer a obra. Não sou eu que faço a obra, é o Espírito Santo que faz a obra. E o crisma me dá esta possibilidade. Então, eu comecei a evangelizar sem ter toda a formação necessária. Eu fui jogado às feras.
que nem falam, né? E percebi que, justamente diante da minha ignorância, eu não me punha como falso conhecedor. Eu chegava e falava, gente, eu não sei muita coisa. O que eu sei é isso aqui, e ensinava. Percebe? Então, eu nunca fingi ser o que eu não sou. Eu sou um leigo, católico, profissional, dentista, casado, tenho minha esposa, meus 3 filhos, vivo uma vida muito difícil. Hoje em dia, a vida está muito difícil. Está dificílimo para mim e para um monte de gente. Então, essa é a minha realidade. Eu não sou especialista de nada fora da minha profissão. Eu sou especialista em canal. Eu sou especialista em endodontia. Porque eu quero tirar a dor das pessoas. Percebe? Mas, em matéria de religião, eu não sou especialista de nada. Agora, a partir do momento que eu sou crismado, eu tenho a autoridade da igreja para ensinar, tenho o mandato da igreja para ensinar e tenho a força do Espírito Santo para me iluminar no ensino. Porque é isso que o crisma nos dá. Então, é super importante que a gente compreenda isso. Essa realidade do crisma, ela é uma realidade que foi muito deixada de lado. Tem um monte de gente que não foi crismada. Gente, tem gente que até hoje não foi batizada. Tem gente que fez a primeira Eucaristia e depois nunca mais entrou na igreja. Nunca mais se confessou. Quer dizer, é uma loucura isso. Quanto mais nós nos afastamos de Cristo, e como que Cristo age no mundo? Cristo quis continuar agindo no mundo depois da sua ascensão ao céu, através dos sacramentos da Igreja Católica. Então é importante que a gente tenha vida de sacramento. Sabe, já expliquei na aula passada sobre o batismo. Vou deixar meu filho, quando tiver mais velho, escolher ser batizado ou não. Não, isso é uma loucura. Porque você está privando o seu filho ou sua filha de receber a presença do Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo, dentro da alma do seu filho e da sua filha, está Deus Pai e Deus Filho. E Deus age. Deus vai agindo dentro da gente na medida em que ele encontra espaço, mas ele age. Porque Deus é todo poderoso. Então eu vou deixar de ter Deus agindo dentro de mim por causa de quê? Porque eu estou invadindo a vida do meu filho. Não, você não está invadindo a vida do seu filho ou da sua filha. A sua função como pai, é formar filhos para Deus. Não é formar filhos para o mundo. Formar filhos para o mundo vem depois. A principal missão paterna é dar filhos para Deus. E preparar esses filhos para o céu. E preparar esses filhos para ter uma vida cristã nesse mundo. Uma vida onde eles vão não só viver de forma cristã, mas vão evangelizar. Isso se perdeu completamente. Hoje nós vivemos uma vida completamente à parte da missão que nós temos como católicos, que é dar filhos para Deus, porque Deus nos chama para participar da sua obra de criação. Quem cria é Deus. Deus quis chamar o homem e a mulher para que o homem e a mulher pudessem juntos gerar filhos e crescer em santidade e crescer em felicidade. Agora, se eu não gero filhos para Deus, se eu não batizo na igreja os meus filhos ou minhas filhas, se eu não os consagro a Deus, eu estou falhando totalmente como pai. Eu estou falhando como católico, eu estou falhando como cristão. Eu estou falhando com o mundo. Então, nós perdemos esse contexto. Hoje, é importante formar o filho na faculdade. Essa é a grande preocupação dos pais hoje, que fale 2, 3 idiomas, que possa ter um bom trabalho e que possa estar formado com uma boa formação. Veja, essa não é a principal responsabilidade dos pais. Essa é uma grande responsabilidade, mas não é a principal. A principal é dar filhos para Deus, para que esses filhos e filhas possam viver em Cristo e evangelizar na igreja. Você percebe? Então, sem a força do crisma, como é que esses filhos vão viver Cristo no mundo e evangelizar em favor da igreja? Não tem força para isso. Então, essa é a necessidade do crisma. O crisma, ele é um sacramento que nos dá um poder imenso, que nos dá um entendimento imenso. Nós já estudamos isso, inclusive
nesse resumo que fizemos sobre a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem agir iluminando a nossa inteligência com aqueles 3 dons e vem agir nos dando força para tomarmos as melhores decisões e seguir adiante. Então, veja, se eu não vivo entregue a Cristo, porque é Cristo quem me dá o Espírito Santo, se eu não vivo, como é que eu faço? Eu estou falhando no mais importante da minha vida. Quantas pessoas estão fazendo isso hoje no mundo? Uma multidão. Por isso é importante conhecer os sacramentos. Então, o sacramento do Crisma, ele é força. Veja. Com efeito, pelo sacramento da confirmação, isso aqui continua no 1285. Os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos pela força especial do Espírito Santo e, assim, mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé com palavras, atos, como verdadeiras testemunhas de Cristo. Percebe, gente? Como é sério? Vamos ler tudo. É preciso, por isso, explicar que a recepção desse sacramento, o sacramento do Crisma, é necessária. Porque é a consumação da graça batismal. O que significa isso? Quando eu fui batizado, geralmente a gente é batizado nenê. A gente não sabe direito o que não sabe o que está acontecendo. Então eu fui batizado porque os meus pais são católicos e quiseram me formar católicos. E quiseram que a ação de Deus, a presença divina, estivesse em mim desde a mais tenra idade. Mas conforme eu vou crescendo, conforme eu vou entendendo tudo que está acontecendo, eu preciso confirmar isto aqui perante Deus. Olha, eu aceito isto que eu recebi no batismo. O que eu recebi no batismo? Eu recebi a graça santificante, eu recebi o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, eu recebi o perdão do pecado original, recebi o perdão dos pecados pessoais, recebi os dons de santificação, recebi as virtudes teologais, recebi os carismas. Então, eu recebi uma graça imensa, eu me tornei uma nova pessoa, eu nasci de novo. Então, o batismo, ele me transforma completamente. Eu passo a ser filho de Deus, é um novo nascimento. Eu fui recriado, eu renasci. Eu morri para o pecado e para o demônio e renasci para Deus pelos méritos de Cristo no poder do Espírito Santo. Então, o batismo, ele é essencialíssimo. Sem o batismo, eu não sou salvo. Eu continuo preso ao pecado original e às consequências do pecado original e continuo preso aos meus pecados e, por conseguinte, ao demônio. Então, veja, o batismo, ele me faz sair dessa situação que não tinha saída. Só Cristo que pôde abrir essa realidade nova para a gente. Agora, eu recebi isso não porque eu entendi, eu recebi isso porque os meus pais perceberam que isso era extremamente importante e me deram. Agora, me deram na igreja. Agora, eu preciso, mais velho, com condição de entender o que está acontecendo, dizer sim. E o meu dizer sim significa, olha, eu aceito o Espírito Santo e quero que o Espírito Santo tome posse da minha vida. E o Espírito Santo, ao tomar posse da minha vida, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai me vincular mais perfeitamente à igreja. Eu começo a perceber que a igreja é importantíssima. Isso é muito sério. Quantas pessoas hoje desprezam a igreja? Porque existe um movimento de pelo menos 500 anos de destruição da imagem da igreja. Uma ideologia chamada liberalismo, ela trabalhou de tal forma que surgiu mais ou menos, assim, de forma bem clara, o liberalismo surgiu no tempo da Revolução Francesa. Então, o liberalismo era um movimento radical contra a igreja. É um movimento que as pessoas que participavam dessa ideologia liberal não aceitavam a ação de Deus na vida delas, elas queriam estar livres dos mandamentos,
queriam estar livres da ação da igreja e queriam estar livres da ação dos reis. Os reis era fácil de você se livrar. Eles matavam os reis, as rainhas e os príncipes. Terrível. Mas a igreja, na Idade Média, era muito forte. Então, como é que eles fariam para acabar com a ação da igreja? Falando mal da igreja, inventando um monte de mentiras contra a igreja. Então, hoje, gente, isso acontece há pelo menos 500 anos que a igreja está sendo diariamente atacada, de manhã, de tarde, de noite, e traída por dentro. Desde Lutero, a igreja vem sendo destruída, atacada, mal falada, mal vista, mentem e mentem sobre a igreja, apresentam a igreja como a coisa mais medonha que pode existir na face da terra, que é mentirosa, que é hipócrita, que só quer poder, que só quer dinheiro, que só quer... Você percebe? Então eles vão destruindo a imagem da igreja. Há 500 anos que fazem isso. Então, veja, como é importante a ação do crisma. Porque toda esta ação ideológica contra a igreja está nos nossos corações. Eu trabalho com evangelização desde finalzinho de 91, comecinho de 92. Eu trabalho direto com evangelização, direto. Não tem, é raríssimo você encontrar uma pessoa, quando você vai fazer um encontro, que não conhece direito a igreja, que tenha carinho pela igreja. As pessoas muitas vezes vão obrigadas ao encontro. Alguém leva. E geralmente a pessoa vai com má vontade. Não quero, não gosto, não quero saber de igreja, não gosto de igreja, não gosto dessas coisas, não gosto de religião. Você percebe? A religião não serve para nada, religião só atrapalha. Isso tudo são ideias que essas ideologias foram colocando na cabeça da sociedade ao longo de 500 anos. Então, quando você recebe o crisma, você percebe por dentro do teu coração, dentro da sua alma, você percebe como não é nada disso. A igreja é importantíssima, a igreja é lindíssima, a igreja é santa, porque foi instituída por Cristo. Deus Pai quis reunir todos os seus filhos na igreja, gente. Isto não é humano, isto é divino. Deus Pai enviou o seu Filho para instituir a igreja. Não, além da salvação, ele enviou o seu Filho para salvar a humanidade e para instituir a igreja. Não foi só a salvação. Se fosse só a salvação, já seria imensa a obra que Cristo fez em favor da gente. Porque só Cristo poderia salvar a humanidade e assim aconteceu. Porque a humanidade, depois do pecado original, não tinha salvação. Não tinha o que fizesse para reobter essa salvação ou essa vida em Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. Nos afasta da graça que nos santifica. Percebe? Mas o Pai não enviou só o seu Filho para a salvação da humanidade. Ele enviou o seu Filho para instituir a igreja também. Porque o Pai quis que o Filho continuasse agindo na igreja através dos sacramentos. Não é humano. Não são os homens que inventaram os sacramentos. Foi Deus Pai quem quis que Jesus assim o fizesse, porque Jesus obedecia o Pai em tudo. Absolutamente tudo. Então, e o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo para sustentar a igreja. Então, imagina, a igreja tem 2000 anos sendo atacada desde o seu começo. Os primeiros 300 anos da igreja foram anos de profunda perseguição, de morte, tanto pelos judeus quanto pelos romanos, por Roma. Só depois dos anos 300 é que a igreja começou a respirar, colocar a cabeça para fora para respirar. Até então, os católicos eram perseguidos e mortos. E depois dos 300 anos, continuaram as perseguições, não pararam as perseguições, só que foram diminuindo, porque muitos imperadores romanos acabaram se tornando católicos, porque senão o morticínio continuaria acontecendo. Então, veja, o crisma, ele me dá a certeza da minha vinculação com a igreja. Eu sou crismado, então eu pertenço à igreja. Um amor sobrenatural
vai se formando no meu coração em relação à igreja. Mas isso é fruto da ação do crisma, do sacramento do crisma. Isso não vem assim voando do céu. Isso vem por Cristo, no poder do Espírito Santo, agindo dentro de mim, agindo a partir da minha liberdade. É o Espírito Santo quem vai esclarecendo a beleza que é a igreja e a importância da igreja e a grandeza de eu estar vinculado à família de Deus. Eu sou filho de Deus e você, mulher, é filha de Deus. Então, essa condição que o crisma me dá é fantástica. Este vínculo com a igreja não é um vínculo da boca para fora. Não é um vínculo... Perdão, gente, a gripe faz uns 2 meses que eu estou com uma gripe muito forte, eu acho que não é gripe, deve ser alguma coisa mais séria, eu não sei o que é. E vamos tocando, né? Vamos tocando. Quando eu tiver de novo o plano de saúde, eu vou ao médico ver o que é isso, tá bom? Então, olha lá, vamos continuar aqui. Então, essa realidade da igreja, ela passa a ser uma realidade da minha vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu voltei para a ação de Deus na minha vida, quando eu voltei para a igreja, eu voltei através da renovação carismática católica. Eu fui fazer um encontro, e nesse encontro eu aprendi a mergulhar no Espírito Santo. Mergulho no Espírito Santo. O Espírito Santo que eu já tinha recebido no meu batismo. Eu não tinha recebido o Espírito Santo no meu crisma ainda. Eu não tinha dado sim de forma clara a Deus no crisma. Eu tinha dado sim a Deus, o meu sim a Deus, mas não de forma eclesial. Eu aceitei a ação de Jesus na minha vida, eu aceitei a salvação, aceitei o senhorio de Jesus na minha vida, aceitei a força do Espírito Santo, mas eu não tinha ainda recebido o crisma. Eu tinha 29 anos de idade, eu não tinha recebido o crisma. Aí eu me crismei, fui para a igreja, fiz o curso e o bispo me crismou. Participei da cerimônia do crisma, fui crismado. O meu padrinho de crisma, o Jorginho, já está no céu agora, rezando por nós. A esposa dele, Maria do Carmo, está aqui com a gente ainda. Mês que vem nós vamos fazer um encontro juntos aí numa periferia de São Paulo, bem longe. Nós iremos lá, bem longe, na zona sul de São Paulo, fazer um encontro de cura, de aprofundamento, de Kairós, chama esse encontro. Olha que interessante. Bem na periferia de São Paulo, eu vou encontrar a minha amiga querida, minha madrinha, Maria do Carmo, e o meu padrinho de crisma é o Jorge. Então, nós trabalhamos no querigma durante muito tempo, e fazemos esses encontros. Então, eu recebi o crisma, e aí eu comecei realmente a evangelizar de forma mais poderosa. Porque eu trabalhava com a evangelização, mas eu não tinha essa força toda que tem hoje. Essa possibilidade de estar trabalhando em nome da igreja. Eu estou trabalhando em nome da igreja. Não fui eu que... Quem obteve esse espaço na Rádio 9 de Julho não fui eu, foi o padre Miquelino, da Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Então, ele é o responsável por esse horário. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, com o que eu ensino, porque o responsável também sou eu e é o padre. E foi o padre que confiou em mim e me colocou para trabalhar. 2016 eu comecei na Rádio 9 de Julho. Mas eu só pude começar depois de crismado. Porque assim eu tenho autoridade do alto para evangelizar com os meios de comunicação. A gente evangelizava em encontros fechados. Agora, para encarar meio de evangelização que encontra o Brasil e o mundo, só crismado. Então, veja, o crisma ele é esta força do alto em nosso favor. O amor que eu tenho pela igreja não é natural e sobrenatural. Porque é um amor que vem da ação do Espírito Santo. Eu estou vinculado à igreja. Eu evangelizo
com a igreja e na igreja e pela igreja, na força do Espírito Santo. Se Deus, por isso que eu peço para vocês, rezem pelo programa, rezem por mim. Porque se o padre um dia chegar e falar assim, chega, não vai ter mais, acabou. Entende? Porque eu não tenho condição financeira de ter um horário na rádio, eu não tenho condição financeira de ter um trabalho maior que esse. Você entende? Eu estou totalmente dependente daquilo que a igreja me propõe. Porque eu estou vinculado à igreja. Deu para entender como isso é importante? Então, este vínculo, ele não só me liga à igreja, ele faz com que essa ligação seja profundíssima, amorosíssima. Faz com que eu possa evangelizar sem ser especialista em nada. Percebe? Então, esta realidade é a força do crisma. Então, eu preciso ter ciência disso e você também. Então, a gente não pode ficar brincando com as coisas de Deus. Entendeu? Veja, tem um monte de gente que acha que evangelizar é para você ficar famoso, para você ganhar dinheiro. Gente, não tem nada a ver. Entende? O meu consultório continua difícil do mesmo jeito. Não estou aqui para arrumar paciente, não estou aqui para trazer paciente para o meu consultório, não estou aqui para fazer propaganda de onde eu trabalho. Vocês nem sabem onde eu trabalho. Vocês nem sabem, vocês não têm nem noção aonde é meu consultório. Então, veja, a ideia não é vender, a ideia é Cristo. Dá para entender? Então, este amor à igreja vem daí. Vem de toda uma formação católica familiar. Os meus antepassados foram perseguidos no Líbano por parte de pai, por causa de religião. Porque meus antepassados, meu bisavô, tataravô, não me lembro mais, ele era prefeito de uma cidade e católico, praticante. Então, pessoas de outras religiões, muito violentas, chegaram para esse meu antepassado e falaram, ou você renega o catolicismo e aceita essa religião nossa aqui, ou nós vamos matar a sua família inteira. Percebe? Esse meu antepassado não teve dúvida, pegou a família inteira, colocou no navio e foi embora. Não vou renegar minha religião. Porque se eu continuar aqui, todos nós seríamos mortos. Todos eles seriam mortos. Então eles saíram, ele abandonou uma carreira, ele era médico, era prefeito da cidade, um homem extremamente culto, um homem extremamente bem-sucedido. Esse meu antepassado era muito rico, por parte de pai, né? Muito rico. E largou tudo. Largou propriedade, largou dinheiro, largou tudo. Largou, pegou o que ele podia pegar e bora. Minha vida, a vida da minha família é muito mais importante do que tudo. Então, veja, esta carga religiosa vem da onde? Esta coragem, esta abnegação pela igreja vem da onde? Pelos méritos das pessoas? Não. Pela ação do Espírito Santo, através dos sacramentos. Então, é importante que a gente compreenda, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje nós vivemos uma perseguição fora do Ocidente, lá no Oriente, da onde vieram os meus antepassados por parte de pai, de morte. Nesses últimos 2 séculos, século XX e século XXI, mataram-se mais católicos e cristãos do que nos 2000 anos da igreja. E essa perseguição ainda não é cruenta aqui no Ocidente. Ainda não é. Mas essa perseguição acontece. Não estou falando para vocês que fazem 500 anos que a igreja está sendo atacada? Tem um monte de gente abandonando a igreja, chama-se apostasia, abandono da fé. O meu tataravô se recusou a abandonar a fé e a igreja. E perdeu tudo não, mas ele perdeu a vida que ele tinha lá. E veio para um país desconhecido, não conhecia ninguém, veio enfrentar a vida nova aqui. Por parte de... Esse era o pai da minha avó, mãe do meu pai. Agora, o pai do meu pai, o pai dele veio para o Brasil pobre pra caramba, não tinha nada. Aí eles se casaram aqui no Brasil. Então, veja, essa importância, você percebe como a ação de Deus vai conduzindo através dos sacramentos e através das perseguições.
Sabe, Deus tem a última palavra, viu, gente? Essa gente que persegue a igreja, essa gente que mata católico, acha que tem força e poder. Mas quem tem mais força e poder é Deus. Eles queriam que o meu bisavô morresse. Eles queriam matar meu bisavô. A família do meu bisavô está aqui. E tem família do meu bisavô lá no Líbano também. Não mataram. Não conseguiram. Por quê? Porque Deus age. A ação de Deus. O céu é mais poderoso que a terra. Guarda bem isso. Quando nós estivermos estudando o Pai Nosso, você vai compreender como isso é importante. Pai Nosso que estás no céu. O céu é importantíssimo. É importantíssimo. Por isso que é bonito estudar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. O céu não é longe da terra. O céu não é distância da terra, é o contrário. O céu é a realidade de Deus acontecendo nessa terra. Nós vamos explicar isso aqui e você vai ver como é importante saber que existe céu. Céu não afasta a humanidade do que a humanidade tem que fazer. Céu aproxima a humanidade daquilo que a humanidade tem que fazer. Tem gente que acha que falar de céu vai alienar as pessoas. Não, é o contrário. É exatamente o oposto. É saber que tem céu é que significa que nós temos esperança de mundo melhor. Então, quando nós estivermos estudando o Pai Nosso, se prepara porque realmente é muito, 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 muito lindo. Vamos continuar? Vamos lá. Então, veja só. Com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à igreja, enriquecidos pela força especial do Espírito Santo. Vamos relembrar? Jesus, tudo que Jesus fez nesse mundo, ele fez como homem, Deus que se faz homem, ele fez movido pelo Espírito Santo. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Eu estava explicando domingo passado, anteontem, aqui na Paróquia Nacional do Brasil, porque de domingo de manhã eu fico com os pais dos alunos da catequese e a Flávia fica com uma parte dos alunos que recebem catequese, com os pequenos. Então, muitos pais vão fazer catequese, levam seus filhos para fazer a catequese para as crianças, né? Catequese das crianças. Então, eu fico com os pais numa sala e a Flávia e outra professora ficam com os filhos na parte de cima da casa lá da igreja, dando catequese. Então, eu estava explicando para os pais a ação do Espírito Santo na Virgem Maria. Veja, aí eu perguntei para eles, você que é mãe, quando você vê o seu filho doente, o que você sente? E eu perguntei de propósito, porque eu sou pai, e quando eu vejo os meus filhos doentes, eu sei o que eu sinto. Eu tenho vontade de, sei lá, sabe, meus filhos, né? Se tiver que ter alguma coisa, aconteça comigo, não com eles. Então, o amor dos pais pelos filhos, quando é real e quando é alimentado pelo dom de Deus, que é o Espírito Santo, é um amor sobrenatural. E a mulher, ela é muito mais sensibilidade que o homem, porque a mulher foi feita para a vida, para gerar vida. Não é só para ter filhos, é para gerar vida ao redor dela. Não basta só você ter filhos, gerar humanamente. Você deve formar essas crianças para Deus em primeiro lugar. E para isso a mulher recebeu de Deus dons fantásticos e uma sensibilidade maravilhosa. A mulher é capaz de perceber tons de verde e de roxo que nós homens não somos capazes de perceber. Porque os olhos da mulher têm uma capacidade de percepção de cor maior que a nossa, dos homens. Os homens têm outras características. O homem geralmente é muito mais prático. A mulher é mais coração. Os dois se complementam. Nenhum é mais importante que o outro. Os dois se complementam em favor dos seus filhos. E em favor de santificar o seu companheiro ou a sua companheira. Eu me caso não para ser feliz. Eu me caso para levar a minha esposa para o céu.
para ajudar a levar minha esposa para o céu. Nós já estudamos isso nos nossos sacramentos de matrimônio e logo, logo nós vamos rever isso aqui. Então, veja, perdão, a sensibilidade feminina é um negócio absurdo, extremamente absurdo. E essa sensibilidade faz com que a mãe possa formar, dar vida ao lar, dar vida ao filho, gerar vida ao seu redor. Percebe? Então, quando uma mãe percebe que o filho está doente, ela sofre. Como é que a Virgem Maria, vendo tudo, porque a Virgem Maria não tinha mulher mais sensível que a Virgem Maria, porque a Virgem Maria não tinha pecado, gente. Ela nasceu sem pecado e viveu sem pecado e foi levada ao céu sem pecado. A Virgem Maria está de corpo e alma no céu, assim como Cristo, pelos méritos do Filho dela, Jesus, e pela força do poder do Espírito Santo. Então, a Virgem Maria, não há mulher mais sensível e não há mulher mais geradora de vida do que a Virgem Maria. A Virgem Maria gerava vida, ela gerou o Filho de Deus nesse mundo. Não existe maior dádiva para um ser humano na face da terra. Imagina essa mulher de pé, vendo o filho dela massacrado na cruz pelos nossos pecados. Se eu não consigo ver meu filho com febre, passando mal, como é que a Virgem Maria conseguiu ficar em pé diante daquilo que fizeram com o filho dela, que nós fizemos com o filho dela? E no final ainda, o próprio Filho, antes de morrer e de devolver o Espírito Santo ao Pai, para que o Espírito Santo pudesse ser derramado sobre todos nós, né? E é isso que é o crisma, e é isso que é o batismo, o Espírito Santo sendo derramado sobre todos nós. E o Espírito Santo só pode ser derramado sobre todos nós porque Jesus entregou o Espírito ao Pai e junto com o Pai, agora que a humanidade estava salva, poderia receber de novo a ação do Espírito Santo dentro dela. Então, antes de Jesus oferecer ao Pai o Espírito Santo, ele pede para que a Virgem Maria seja a mãe da igreja. Todo mundo sabe disso. Só que a igreja, aqueles homens que estavam ao redor de Cristo, massacraram Cristo, traíram Cristo, ofenderam Cristo, abandonaram Cristo. Os nossos pecados recaíram sobre Cristo, sobre Jesus Cristo. Naquele instante, o meu e o seu. Sabe? E Jesus pede para que a Virgem Maria seja a mãe das pessoas que estão massacrando Jesus. Porque a igreja são esses homens e mulheres que massacraram Jesus, que reconheceram os seus pecados e aceitaram a salvação que Jesus recebeu, trouxe para eles. Somos todos nós. Antes, éramos inimigos de Deus, por causa dos nossos pecados. Então, a Virgem Maria foi chamada por Cristo a ser mãe de todos nós que traímos Cristo, que pecamos contra Cristo, que matamos Cristo na cruz. E ela disse sim. O que você faria como mulher se alguém agredisse o seu filho? Você gostaria dessa pessoa? Pois a Virgem Maria ama a cada um de nós. Como que ela pode? Se ela ama profundamente Jesus, humanamente ela deveria virar as costas e ir embora. E ela ama profundamente Jesus. Justamente por isso ela não virou as costas. Ela aceitou a missão de ser mãe da igreja. Ser mãe da igreja não é tão fácil assim, não. Como é que consegue? Pelo poder do Espírito Santo. Veja, então, quando a gente percebe que a ação do Espírito Santo, ela é imprescindível dentro da gente. A ação do Espírito Santo, ela é fortaleza pura. Então, a Virgem Maria ficou em pé diante de Cristo na cruz, sustentada pelo poder do Espírito Santo. Se não fosse pela ação total do Espírito Santo, porque se a Virgem Maria tivesse pecado na vida dela, ela não teria a ação plena do Espírito Santo. Talvez ela não conseguisse ficar em pé diante da cruz. Percebe? Então, nós estamos diante de uma realidade sobrenatural que vem em nosso favor. É uma realidade que faz com que a gente consiga sair da morte, ressuscitar, literalmente. Veja, tem um trecho da palavra de Deus, vou até procurar aqui, ver se eu acho aqui,
e falo para vocês antes de acabar o programa, porque é um trecho que é muito, muito sério. Diz assim, Romanos 8:11, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Percebe, gente? Eu vou ler de novo. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais. Também dará vida aos vossos corpos mortais. Pelo seu Espírito que habita em vós. Então, a força de Deus, a força que fez Jesus ser homem, porque foi o Espírito Santo quem colocou no ventre da Virgem Maria a sementinha de Jesus. Foi o Espírito Santo que fez da Virgem Maria ser virgem antes, durante e depois do parto, e nunca mais ter filhos. Ela nasceu virgem e morreu virgem e deu à luz ao seu filho, Jesus Cristo. Veja, os milagres que o Espírito Santo permite que aconteçam. Uma mulher se tornar grávida, ela perde a virgindade. Mas com a Virgem Maria não aconteceu isso, porque foi o Espírito Santo quem colocou no ventre da Virgem Maria a sementinha de Jesus. E Jesus, quando nasceu, não rompeu a virgindade da Virgem Maria pela ação do Espírito Santo. Se Deus criou o universo, será que ele não pode fazer isso? Mas é claro que pode. Veja, então quando as pessoas não acreditam na virgindade da Virgem Maria, nem antes e nem depois, elas não acreditam na ação do Espírito Santo. Percebe como é grave? Os erros, quando acontecem os erros na igreja, quando as heresias acontecem, não é erros na igreja, porque a igreja santa, a igreja não erra, mas quando as heresias acontecem, a gente não percebe a gravidade das heresias. Falar que a Virgem Maria não é virgem, porque ela deu à luz ao filho, não significa que ela perdeu a virgindade. Que ao nascer Jesus rompeu a virgindade da Virgem Maria. Não rompeu, nasceu sem romper a virgindade da Virgem Maria. A Virgem Maria continuou virgem e ela não teve outros filhos e não teve relação com São José, pelo poder do Espírito Santo. O amor da Virgem Maria e de São José era tão grande e eles estavam tão entregues a Deus que Deus preservou o casal neste amor, sem sexualidade. Porque era necessário para a Virgem Maria ser a mãe de Deus. Era necessário que ela continuasse virgem e cheia do Espírito Santo para ser a nossa mãe. Percebe? Ela é a mãe de todos, mesmo daqueles que não aceitam a Virgem Maria. Então, quando fala que a Virgem Maria não é mais virgem, você está indo contra a ação do Espírito Santo. É um pecado grave, gente. Duvidar do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus pode tudo, gente. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é Deus. É tão Deus quanto Deus Pai, tão Deus quanto Deus Filho. Você percebe, então? A Virgem Maria, ela foi preservada do pecado, ela foi preservada de toda essa realidade. Pela força do Espírito Santo. Romanos 8. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, Jesus morreu na cruz. E depois de 3 dias ele ressuscitou. Sabe? E quem fez o homem Jesus ressuscitar? Até hoje tem judeus que falam que os católicos é que roubaram o corpo de Jesus da tumba, que Jesus não ressuscitou nada. Veja o ataque. Então você está duvidando da ação poderosa do Espírito Santo. Jesus, como homem e como Deus, a morte não tem espaço na vida de Jesus, porque Jesus não pecou. A morte não tem o poder absoluto. Jesus passou pela morte, mas a morte não dominou Jesus. Jesus dominou a morte, porque ele venceu a morte e ressuscitou depois de 3 dias. Tem muita gente que não acredita nisso, porque não acredita na força do Espírito Santo. Percebe como é importante entender a ação do Espírito Santo?
Então, a força do Espírito Santo que fez Jesus ressuscitar é a mesma força que está dentro de nós hoje, para a gente viver aquilo que Deus nos manda viver. Então, como é que eu vou viver os mandamentos de Deus sem a força do Espírito Santo? É impossível. Como é que eu vou viver sem este dínamo de poder, sem essa quantidade de força extra e sobrenatural agindo sobre a minha pessoa, que é frágil? Como é que eu vou manter castidade? Como é que eu vou ser fiel à minha esposa e aos meus filhos, cercado de tentação por todos os lados e por todos os meios? Ou você não percebe que a vida está desse jeito? Basta você acessar a internet, que é só pornografia. Basta você ligar a televisão, que é só pornografia. Basta você ler um livro, que é só pornografia. Você vai assistir um filme no cinema, você tem pornografia. O que é pornografia? É a relação sexual sendo apresentada publicamente. Veja, então você está cercado de malícia, você está cercado de impureza, você está cercado de pecados graves, você está cercado de adultério. E como é que você vai se manter íntegro? Como é que você vai se manter fiel? E como sua esposa vai se manter fiel a você e aos seus filhos? E aos nossos filhos? Se não sob o poder do Espírito Santo. Como é que eu não vou entrar na roubalheira como está todo mundo roubando? Como é que eu vou, em qualquer área, ter um monte de gente roubando? Sabe, roubo não é só você tirar na cara dura o dinheiro da mão dos outros. É você enganar. É você cobrar mais do que deveria cobrar. É você mentir na cobrança. É você oferecer alguma coisa em troca do seu serviço. Olha, o negócio é o seguinte, eu garanto que isso aqui vai durar 10 anos, dura 2. Você sabe que dura 2 e fala, não, vai durar 10 anos. Você está roubando. Olha, esse ossinho que eu vou pôr na sua boca, no buraquinho do dente que extraiu, precisa pôr um ossinho aí dentro. Chama-se osso liofilizado. Esse osso é humano. Mentira, esse osso não é humano. Você pode até usar no banco de osso humano um osso liofilizado. Mas geralmente é um outro tipo de osso, ou de boizinho, ou que é purificado, que é esterilizado e que é feito um pozinho, aí você vai usar. Aí você fala que é osso humano e cobra 10 vezes mais o valor daquele osso que você comprou na empresa que purifica esse osso, que é caro. Mas para você valorizar, você está cobrando 10 vezes mais. Então, você está roubando o seu paciente. Você está roubando o seu cliente. Você está tirando dinheiro da onde você não deveria tirar. Aqui tem cárie e fura o dente do paciente. Não tinha cárie, era uma mancha. E você sabe que é uma mancha. Você está roubando. Então, veja, como é que eu faço para não entrar nessa loucura? Vendo a crise que nós vivemos hoje, vivendo nessa dificuldade financeira que todos nós estamos vivendo. Gente, eu faço conta, assim como você, para chegar ao final do mês. Eu deixo de comprar um monte de coisa porque não vai dar o dinheiro. E eu não quero ficar endividado. A pior coisa que a gente pode fazer nesse mundo é viver endividado. E hoje a economia ensina a gente a viver endividado. Não, vamos empurrando, vamos endividando, a gente vai pagando uma parte, depois vai pagando outra, depois... Gente, não é assim. E a gente aprende isso na economia, que a gente tem que se alavancar. O que é alavancar? É pegar dinheiro emprestado e fazer aplicações, fazer alguma coisa para depois, com o lucro, pagar. Então, essa é a visão do mundo. Eu não quero essa visão para a minha vida. Eu não quero pegar dinheiro emprestado. Porque eu não sei se vai dar certo aquilo que eu estou empreendendo. Veja, nós estamos vivendo agora uma crise brutal. Eu sou formado desde 85. 40 anos de formado. Você já imagina que eu já passei por todas as crises modernas da economia do Brasil e do mundo. Já passei por todas. Eu nunca vi uma época como essa. Nunca. Falem o que quiser falar, eu não estou falando de política aqui, não estou falando de nada, estou falando de realidade do meu bolso. Eu já passei por todas. Dos anos 80 para cá, eu já passei por todas. Eu nunca vivi uma dificuldade tão grande como eu estou vivendo hoje, eu e os meus colegas. É que tem muita gente que não fala, porque não tem coragem de falar, porque não quer parecer, que não quer não sei o quê.
Sabe? Eu nunca tive uma crise tão grande como essa que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Os motivos, a gente pode até um dia sentar, tomar um guaraná e conversar. Não aqui, mas fora daqui. Percebe? Agora, não é por causa disso que eu vou entrar na roubalheira. O que me faz não entrar na roubalheira quando eu percebo que o dinheiro está faltando? Quando eu percebo que o meu carro ainda é de 2006. Percebe? Quando, por exemplo, hoje o meu mais velho, hoje é dia 21, né? Hoje eu estou gravando o programa do dia 24 e hoje é dia 21. Não, estou gravando o programa, perdão. Eu estou gravando o programa do dia 27. 27, é. E hoje é dia 21. Dia 21, meu filho mais velho faz 19 anos. Pois eu tive que fazer conta para a gente poder ir. A Flávia, eu, o João Pedro, que é o mais velho, que faz aniversário, o João Paulo e o João Marcos, tomar um lanche à noite quando eles voltarem. Eu tive que segurar o dinheiro de um monte de coisa para poder, vamos lá tomar um lanche, vamos comer lá no restaurante ou numa lanchonete para a gente comemorar o seu aniversário. Eu tive que pôr na ponta do papel durante essa semana que passou, para poder ter o dinheiro para comemorar o aniversário do meu filho comendo um hambúrguer. Veja, então é a realidade, mas não é por causa disso que eu vou roubar os outros. Mas por que eu não vou roubar? Por causa da força do Espírito Santo. Por causa da ação amorosa de Cristo em meu favor, por causa da providência de Deus. Eu sei que, por mais difícil que esteja, a última palavra não é da crise, a última palavra é a providência de Deus. Deus vai manifestar a sua providência, mesmo na pior crise que nós estamos vivendo. Pois eu fico aqui pensando, para terminar o programa, eu fico aqui pensando, sabe, o ano que vem, se o meu filho entrar na faculdade, eu não tenho como pagar uma faculdade. Ele vai ter que entrar numa faculdade pública. E a faculdade pública hoje é uma bagunça total. Então, a gente está entre a cruz e a caldeirinha, que nem falavam antigamente. Entre a espada. Aonde? Se eu faço poder comer hambúrguer no aniversário do meu filho. Então, veja, são situações dificílimas. O que eu faço? Senhor, por favor, eu estou nas suas mãos, os meus filhos estão... O Senhor nos trouxe até aqui. Até aqui eles estudaram numa grande escola, eles estão estudando numa grande escola, com bolsa. E agora não tenho mais perspectiva de ter bolsa daqui para frente. E o que a gente faz? Eu não sei o que fazer, mas nós nos colocamos nas suas mãos. Eu não acredito, eu acredito na providência de Deus. Eu não sei como Deus vai providenciar, mas eu sei que Deus vai providenciar. Então, veja, da onde vem a esperança de crer na providência de Deus? Do poder do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem vai revelando no meu coração que Deus é meu Pai. Como nós já estudamos ao longo dessa nossa revisão sobre a ação do Espírito Santo. Então isso tem que se manifestar de forma clara na vida da gente. E a partir da ação do crisma, isso vai se tornando cada vez mais poderoso dentro de nós. Isso vai se tornando cada vez mais poderoso dentro de nós. Porque você percebe que Deus cumpre as suas promessas. Em Atos 2, o próprio Cristo fala, acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. E o crisma é exatamente esse derramamento do Espírito Santo sobre todos nós. Promessa que Deus fez e cumpriu. Essa promessa está em Joel. Essa promessa está em Joel. Então, por que eu acredito em Deus? Pela ação da fé. E quem fortalece a fé como capacidade sobrenatural em minha vida é o crisma. Tá bom? O crisma, a Eucaristia e tudo mais. Deu para entender, né, gente? Deu para entender a importância do crisma na vida de cada um de nós, né? Importância prática, dia a dia,
sem romance, sem poesia, sem fazer historinha. É dia a dia. É debaixo da dificuldade. É debaixo, muitas vezes, da dor e das lágrimas. Mas é aí que o Espírito Santo ama agir. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.